Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos. Estamos reunidos novamente para estudar o livro Os Mensageiros. Hoje, 24 de janeiro de 2022, o estudo será conduzido por mim, Carla, e pela Mita, que a tia Conceição está com Covid, mesmo sem nossa autorização. Estamos aqui, nós vamos continuar hoje o estudo do capítulo 5, ouvindo instruções. E vamos envolver nossa irmã Mita para a prece inicial. Amigo Jesus, obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Ajuda-nos a compreendermos essas instruções que agora comentaremos, para que possamos implementá-las em nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas disposições, aonde quer que estejamos. Ajuda-nos, Jesus, pois somos falhos, fraquejamos e, na maioria das vezes, desistimos com muita facilidade. Dá-nos teus apoios e ajuda-nos hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, em nosso último estudo, a tia estava comentando a palestra de Telésforo no Ministério da Comunicação para os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre os espíritos e os encarnados. E nós vamos continuar esse comentário. Vamos voltar um pouquinho e continuar. Não podemos, porém, isso é Telésforo na palestra, né? Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. E como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo já reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta. E, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Essa obra ela é psicografada de 1944, mas ela está muito atual, que, como ele diz, a humanidade terrena se aproxima dia a dia da esfera das vibrações invisíveis de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. Teve guerra, teve conflitos e agora, e como ele diz, né, esmagadora percentagem dos habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Há anos, há muitos anos, os espíritos vêm dizendo, é chegada a hora, é chegada a transição, é para nós nos prepararmos, e ele diz que a maioria esmagadora dos habitantes da Terra não estão preparados para essa transição. A gente basta ver o desespero e o medo e o terror que acometeu na pandemia. Eu me lembro, eu estava ouvindo uma história sobre o medo, né? A influência do medo. Acho que um médico, na Idade Média, ia combater a peste, e quando ele foi combater a peste, ele encontrou a morte. E ele disse, o que fazes? Ele disse, vou levar 1000 da peste, né? Vim recolher 1000. E o médico foi fazer o trabalho e a morte o dela. Quando ele voltou, ele encontrou a morte de novo e ele disse para a morte, você me enganou, você disse que ia levar 1000, mas levou 1 milhão. Como é isso? Ele disse, não, eu só levei 1000. 900 morreram de medo. Então, é o despreparo que leva a não ter confiança, a não ter essa fé no Mestre Jesus, que disse que não ia estar conosco até o fim dos tempos. Não perder tempo com isso, né? De continuar no trabalho, que ele fala, não podemos perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados, porque se a gente se deixar levar, né, como a gente estava estudando no outro livro, o pensamento que arrasta, né? O pensamento tomado arrasta para o mau uso das nossas forças. E ele fala aqui também que, à medida que suprime os sofrimentos do corpo,
multiplicam-se as aflições da alma. Por quê? Porque o corpo está satisfeito, as necessidades básicas tendo satisfeito, e você não tem nada para preencher, as aspirações superiores, você vai sentir o quê? O vazio, né? E mais com doença, com pandemia, vai vir o quê? O terror. Também ele fala aqui desses sofrimentos do corpo, assim, a melhoria na medicina, na tecnologia, isso que ele estava falando. E é o que a gente vive, né? Muita gente atormentada psicologicamente, mas a gente tem penicilina, azitromicina, tudo para resolver. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar, mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Como a gente acabou de ver, né, na Segunda Guerra Mundial, foi o conflito mais sangrento, foi o conflito onde teve maior número de mortes, de 70 a 85 milhões de mortes. Milhões de vidas pereceram nesse conflito de poder, né? O que é... E aí, qual é o motivo das guerras? O egoísmo humano. O egoísmo de um querer ser superior ao outro. Verdade, né? Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura invadem os lares humanos. Não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Essa psicografia, como eu disse, ela é de 44. E isso não é atual. Homicídios, suicídios, tragédias conjugais, desastre dos sentimentos, greves, indisciplina, sede de experimentação inferior, inquietação sexual, moléstias desconhecidas, a loucura invade os lares humanos. Por quê? Porque a gente se esqueceu do Evangelho. Quando a gente se esquece do Evangelho e fica somente na horizontalidade, somente na matéria, é isso que a gente vai se aproximando, né? Como ele diz, se aproximando cada vez mais das vibrações dos invisíveis de condição inferior que nos rodeia em todos os sentidos. Não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Então, assim, esquece do Evangelho, esquece da busca espiritual, né? E aí é aquele vazio que domina, porque a religião da época era o quê? Só da boca para fora, movimentos exteriores, né? Como a gente viu em outro estudo na semana passada, movimento exterior, da boca para fora, mas o sentimento totalmente fora. E como diz na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Qual o meio mais eficaz para se furtar ao mal e às paixões? Ele diz: conhece-te a ti mesmo, sabe da humanidade, da antiguidade, Volo disse. E ele diz: embora não se conheça a si mesmo. Então a gente procura o conforto material e procura tudo para fora e nada para dentro. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma. E vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram sem maior consideração aos desígnios do Eterno. Então aqui é importante também a gente notar a vigilância do pensamento, porque nós não estamos sozinhos.
em todo lugar, em toda hora. Daí, como disse a Mita, a importância de se conhecer, porque de repente vem um pensamento nefasto, um pensamento que te sugere uma coisa que não tem nada a ver com você, mas a gente acaba aceitando porque não se conhece. E não se prepara e não se nota que está sofrendo influência de um irmão menos evoluído que está querendo te tirar para te testar ou pela própria situação dele, por qualquer motivo. Então, conhece-te a ti mesmo para vigiar o pensamento, para fazer uma prece, para fazer um momento de reflexão, uma meditação, que pode não só o teu espaço interno, como também a vibração do ambiente, onde também se encontra esses irmãos invisíveis. Mas o mundo não está preparado para ouvir isso. Muita gente vai ficar, olha, ela é louca, ela está fazendo oração para... Não tem ninguém aqui, é só tu, isso é coisa da tua cabeça. Então, esse despreparo realmente de conhecer a realidade do mundo que a gente está, é o que domina, né, hoje, ainda. A rigor, também nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior para o inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana, pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma? Pelo ato de fé exclusivamente, como espera a reforma protestante? Por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Que outros nossos irmãos perseverem tão somente nas especulações teológicas. Encaremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável. Que não adianta só o culto externo. O culto externo a gente já fez por milênios, que não é isso que adianta. A fé sem obras, né? Sem obras verdadeiras dessa tua reforma íntima, que é dentro, como diz bem a tia, né? Os nossos maiores inimigos onde estão? Estão dentro de nós mesmos, né? A vaidade, o orgulho, o egoísmo, que a gente deve fazer esse enfrentamento através, como ele diz, o trabalho, que é a necessidade fundamental de cada espírito. A gente está aqui para fazer essa renovação através do trabalho e da convivência uns com os outros. É mais uma obra que a gente está estudando agora no canal. Tem Nosso Lar, tem Libertação, tem Ave Cristo, e todas elas têm falado sobre nada de só ficar nas ideias do coração, nas ideias do amor. É preciso pôr as mãos a trabalho. É preciso o trabalho para mover. Até a leitura do livro que teve hoje, o rio de cima é muito lindo, mas só se molha quem vai lá perto, né? Quem vai entra nele e aí evapora aquele calor, e é isso que movimenta. Mas só olhar de cima não adianta, né? Encaremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável. A humanidade terrena, atualmente, é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. É um livro do século passado, mas a mensagem fica ainda, porque ainda temos as vontades de separação, de superioridade, de quem é melhor, de quem é pior. Ainda lutamos com esses mesmos problemas há milênios, né? E ele fala aqui, né? As células é um organismo coletivo cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si em processo mundial de reajustamento e redenção. Teve a Segunda Guerra Mundial, depois teve a Guerra do Kosovo, as guerras na Síria, guerra no Afeganistão, guerra no Irã. Então é assim, o desequilíbrio entre si. Nós somos, cada um tem o seu país, mas todos somos seres humanos, espíritos encarnados, filhos do mesmo Pai. Então é irmão contra irmão brigando, cada um querendo dominar
e arrasar o outro. Então, no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco veem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. Ele está falando para candidatos de intercâmbio entre os espíritos e os encarnados. E ele disse que não dá para você fazer esse trabalho, esse de maior entendimento, para levar esse maior entendimento do Cristo. Os colaboradores não precisam de exigirem condições. Eu não posso ir todo dia para o centro, eu só posso ir no dia tal. Só quero trabalhar com fulano. Quero trabalhar com fulano. Final de semana eu não posso, dia X não dá para mim. Então ele diz assim que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e renunciação com o Senhor. E aí me lembro, como sempre diz a tia, o trabalho com Jesus quer dizer sacrifício. A essa altura, Telésforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar percussiente na assembleia, tornou em voz mais alta: quem não deseje servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo, nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes que se entreolhavam com inexprimível espanto. Então ele já está fazendo a palestra para dizer a comunicação, esse serviço de intercâmbio, a mediunidade, a doutrinação. Tanto para mediunidade quanto a doutrinação, são serviços sérios que requer sacrifício, que requer interesse e renunciação pela obra do Senhor. Então ele diz, não comporta quem quer ter perda de tempo nem experimentação doentia, só pelo fenômeno em si, só para ter os louros, só para ter evidência. Então ele diz que é melhor procurar o trabalho em outros ministérios, mas esse aqui, o da comunicação, precisa ter muita boa vontade. E assim finalizamos o estudo de hoje. Vamos para a prece de agradecimento. Jesus amigo, graças te damos por essa oportunidade de ensino, de estudo, de aprendizado. Muito obrigada pela saúde. Envolve a Conceição em movimentos de saúde, de paz, de harmonia. Assim como todos que nesse momento se encontram doentes. Que a tua luz possa brilhar e iluminar nossos corações nesses dias. Que assim seja. Que assim seja. Até nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. Como ele diz, né? Esmagadora percentagem dos habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Há muitos anos, os espíritos vêm dizendo, é chegada a hora, é chegada a transição, para nós nos prepararmos, e ele diz que a maioria esmagadora dos habitantes da Terra não estão preparados para essa transição. É o despreparo que leva a não ter confiança, a não ter essa fé no Mestre Jesus. Disse que ia estar conosco até o fim dos tempos. Multiplicam-se as aflições da alma. Por quê? Porque o corpo está satisfeito, as necessidades básicas tendo satisfeito, e você não tem nada para preencher, as aspirações superiores, você vai sentir o quê? O vazio, né? E mais com doença, com pandemia, vai vir o quê? O terror.
A fé sem obras verdadeiras dessa tua reforma íntima, que é dentro, como diz bem a tia, né? Os nossos maiores inimigos onde estão? Estão dentro de nós mesmos. A vaidade, o orgulho, o egoísmo, que a gente deve fazer esse enfrentamento através, como ele diz, o trabalho, que é a necessidade fundamental de cada espírito. A gente está aqui para fazer essa renovação através do trabalho e da convivência uns com os outros. E aí me lembro, como sempre diz a tia, o trabalho com Jesus quer dizer sacrifício.